cidade de Paraty, Rio de Janeiro, repousava sob a névoa baixa naquela noite fria de agosto. As ruas de pedra úmidas refletiam a luz amarelada dos lampiões antigos, criando longas sombras que se distorciam com o vento. Entre casarões coloniais e igrejas barrocas, havia uma casa esquecida pelo tempo, seus portões de ferro enferrujados entrelaçados por eras secas. Diziam que ali morara Laura e Heitor, um casal cuja paixão ardia como fogo e, como todo fogo, consumiu tudo ao redor. Heitor, um restaurador de igrejas coloniais, era um homem meticuloso e possessivo. Laura, uma artista plástica de espírito livre, vivia imersa em suas pinturas de tons vibrantes, buscando escapar do controle sufocante do marido. Durante anos, os vizinhos ouviram gritos abafados através das paredes de pedra da casa, noites de prantos e portas batendo, até que, numa noite chuvosa, Laura desapareceu. Heitor nunca foi acusado formalmente. Alegou que a esposa havia partido sem avisar, levando apenas algumas roupas e deixando para trás seus quadros inacabados. Mas quem conhecia Laura sabia que ela jamais partiria sem suas telas. A cidade murmurava teorias sombrias, mas sem provas. O caso esfriou. Heitor permaneceu na casa até sua morte, décadas depois, como um ermitão. Sua pele pálida e ossos marcados pelo tempo pareciam carregar um segredo profundo. Desde então, ninguém mais ousou morar na casa. Os poucos que tentaram não resistiram mais que algumas noites. Sussurros ecoavam nos corredores vazios. O cheiro metálico impregnava os cômodos e portas rangiam sozinhas ao menor sopro do vento. A casa havia se tornado um túmulo e o que ali estava enterrado nunca descansou em paz. Em 2024, um jovem casal, Camila e Rafael, encantados com a arquitetura colonial de Paraty, decidiram alugar a velha casa. Eles eram aventureiros, amavam explorar lugares históricos e, acima de tudo, não acreditavam em lendas locais. Assim que cruzaram o portão de ferro retorcido, uma brisa fria varreu o pátio de pedras coberto por musgo. O interior da casa exalava umidade e madeira antiga, e o teto alto parecia observar cada passo dos recém-chegados. No andar de cima, os corredores escuros se alongavam além da luz das velas, e quadros empoeirados nas paredes relatavam figuras indistintas, com rostos quase apagados pelo tempo. Na primeira noite, Camila despertou assustada, sentindo um peso no peito, como se algo invisível estivesse sentado sobre ela. Seu corpo estava paralisado e apenas seus olhos conseguiam se mover. No canto do quarto, junto à porta entreaberta, uma sombra imóvel a observava. O medo subiu-lhe pela espinha, congelando seu sangue. Quando conseguiu se mover, a sombra desapareceu. No dia seguinte,
Ao arrumar o quarto, encontrou um colar de ouro caído sob o assoalho solto. A corrente era delicada e um nome estava gravado no pingente: Laura. Mal sabia ela que aquele pequeno objeto havia selado seu destino. Com o colar nas mãos, Camila sentiu um arrepio intenso. Seu peito ficou pesado, a respiração irregular. No instante em que colocou a joia sobre a mesa de cabeceira, o abajur piscou violentamente e se apagou. Do lado de fora, um uivo de vento invadiu a casa, arrastando as cortinas com força, como se uma tempestade tivesse se formado dentro do quarto. Mais tarde, enquanto tomavam vinho na sala de jantar, Rafael ouviu um ruído metálico vindo do andar de cima. O som repetitivo ecoava como passos lentos, arrastando correntes pelo piso de madeira. Deve ser o vento, tentou minimizar, mas Camila sabia que o vento não fazia barulho de correntes. Naquela noite, enquanto dormiam, um cheiro pútrido invadiu o quarto. Camila acordou sufocada, tossindo desesperadamente. Ao abrir os olhos, se deparou com uma silhueta de mulher parada ao lado da cama. Sua pele acinzentada e os olhos vazios como buracos negros. Quando ela tentou gritar, a entidade agarrou seu pescoço com dedos gélidos. Ela despertou com Rafael a sacudindo. Você estava tendo um pesadelo, ele disse, mas o rosto pálido de Camila contava outra história. Perturbada pelos eventos, Camila procurou os moradores mais antigos da cidade. Dona Isaura, uma mulher de voz baixa e olhar aflito. Ao ver o colar, arregalou os olhos e segurou forte a mão da jovem. Onde encontrou isso? Ao ouvir que o colar estava na casa de Heitor, Isaura estremeceu. Ela nunca foi embora. E então contou o que todos já haviam esquecido. Heitor nunca deixou Laura partir. Ele a matou e escondeu o corpo dentro das paredes da casa. Mas sua alma não descansou. Ficou ali, vagando, esperando o momento certo para escapar de seu túmulo de pedra. Vocês precisam sair antes que ela os leve também. Naquela noite, a casa acordou viva. Enquanto Camila e Rafael faziam as malas às pressas, a luz piscou freneticamente. A porta da saída se trancou sozinha. O espelho do banheiro começou a suar e lentamente palavras foram se formando nele, como se dedos invisíveis as escrevessem do outro lado. Me ajudem. Rafael correu para tentar abrir a porta, mas foi arremessado contra a parede por uma força invisível. Seus olhos se encheram de terror quando viu Camila ser arrastada pelo chão até o porão. Ele gritou seu nome, mas o que respondeu foi uma risada sufocada e sombras serpenteando pelas paredes. No fundo da casa, algo se remexeu dentro da parede. Uma rachadura se abriu e dedos pálidos e cadavéricos começaram a emergir da pedra fria. Na manhã seguinte, os vizinhos entraram na casa silenciosa, chamaram a polícia, que não encontrou vestígios de Camila e Rafael. Apenas o colar de Laura
estava jogado no chão da sala, junto a uma marca escura no assoalho, como se alguém tivesse sido arrastado dali para o além. Dias depois, um turista que passava pela rua jurou ter visto pela janela escura um casal parado na sala de estar. O homem e a mulher estavam abraçados, mas seus rostos eram vazios. Desde então, a casa permanece intocada, mas em algumas noites, quem ousa passar por perto pode ouvir duas vozes se misturando ao vento. Uma feminina sussurrando com desespero e outra masculina rindo.